Nessa aula nós vamos fazer um vídeo rápido e didático. Nós estamos em uma distribuição, possível distribuição. Eu vou dar um zoom aqui, eu estou no gráfico de 2 minutos. Ó. Então o mercado vem subindo, fez essa consolidação, que a gente não sabe se é uma distribuição ou uma reacumulação, fez esse movimento. Daqui a gente pode fazer de forma teórica explicativa essa questão aqui, ó, compra climática, buy sell. Deixa eu colocar aqui. Compra climática. Opa, deixa eu mudar a cor. Um vídeo é rápido. Só para você entender e visualizar aqui. Buy sell. Então depois o mercado veio fazer um fundo. AR, reação automática. E fez um ST, segundo teste. Depois que ele faz um ST, configura-se fase A de mercado, ok? Então aqui nós tínhamos a fase A de mercado. Aqui, ó, fase A. Fase A. Pronto, tivemos a fase A de mercado. Tudo isso aqui é uma possível fase B de mercado. Porém, o mercado hoje abriu aqui, ó, nessa região. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é importante saber. O mercado abriu nessa região aqui, porém, imagina que a gente não tinha para frente, nós não tínhamos aqui para frente, ó, nós não tínhamos isso. Então você tinha essa referência. Então aqui você poderia ter, considerar aqui, ó, um spring é caracterizado como fase C de mercado. Então você poderia ter um spring aqui. Spring. Se você tem um spring nessa região e o mercado vai subindo, você tem fase Você tem fase C. Opa, cadê? Você tem fase C. Fase C. Fase D. E seria possível fase E se o mercado rompesse. Porém, o mercado descaracterizou. Isso é muito importante. Então a gente tem que sempre estar revendo o movimento do mercado. A gente sempre tem que estar vendo o movimento do mercado. Então o mercado não fez esse movimento. O que você faz? Você apaga tudo que você tinha feito. Você apaga tudo. Isso tudo aqui, ó, fica sendo a fase B de mercado. Então isso tudo aqui é uma fase B de mercado. Aqui você consegue pegar aqui, ó, compra climática, né? Ajudou aqui, ó, só compra climática. Então isso tudo aqui é uma fase B de mercado e você fica no aguardo para poder identificar. Por isso que caracterizar as fases é complicado, não é bem fácil. Você consegue identificar compra climática, reação automática, segundo teste, mas o mercado poderia subir direto, então vai descaracterizar o movimento, mas a gente sempre tem que estar de olho, é muito importante. Então, e a gente tem a questão também de olhar o market profile, essas condições. Então o mercado fez esse movimento, aqui em cima ele veio testar, não chegou a romper, mas você já começa a ficar esperto. O mercado abre hoje. Então o mercado abre hoje, volta a testar o topo de novo, até então você não sabe o que vai acontecer. Novamente, o que você faz? Você vem, marca essa região, você marca essa região, aqui, fase B, que vai ser fase B de mercado. O que eu arrumei aqui? Eita, fase B de mercado, né? Fase B de mercado, porém ele está testando ainda, ó. Isso é muito importante. Está testando onde ele está testando, ó. Está testando isso aqui, ó. Ó, de mercado está testando. Então tem que estar de olho, tem que estar de olho aqui, ó. Nessa região. Então o mercado fez fase B. Aqui em cima você caracteriza. Não chegou a ser um uptrust, mas chegou a ser o topo do movimento. Então aqui você vai caracterizar também fase C. Da mesma forma que você fez aqui, você vai caracterizar fase C. Testou. Então aqui você vai ter a fase C de mercado. Vamos lá, aqui, ó. Fase C. Então aqui você teve fase C.
E aqui, por que ele foi a fase C? Porque aqui você teve esse movimento, ó, LPSY. LPSY. Então aqui você teve a fase D de mercado. Porém, ele perdeu essa condição, correto? Você tem a fase D de mercado, fase D de mercado, e o que você está aguardando? Fase D, então aqui você tem a fase C, né? Fase D, vamos escrever aqui, ó, fase D, fase D. E se você estiver certo, o que eu estou aguardando? Eu puxei um Fibonacci dessa região, desse ponto, dessa última pernada. Deu alguma coisa errada aqui, correu, o Fibonacci correu. É para ser desse ponto até esse ponto, pegar a meiuca e aguardar a retração dessa pernada. O mercado fazer esse movimento. Então a gente vai ter um LPSY e vai ter o outro LPSY. Aqui seria o SOW. Aqui, ó, você teria um SOW nesse movimento. Esse movimento forte com esse volume aqui. Que rompeu tudo. SOW aguardando esse movimento. Porém, eu não vou vender aqui. Eu aguardo o último pullback para o mercado vir a cair. Ok? Então deixa eu sumir com tudo agora e vamos entender por que isso aqui está nesse lugar. Ó, é aqui, ó, não é ali, é aqui. É aqui. Então a gente tem dois pontos. A gente tem a VWAP desse ponto. A gente tem essa VWAP. Tem esse suporte que virou resistência para o mercado testar e cair onde a VWAP está passando. E nós temos os 50%, já é mais aqui em cima. E ainda temos o canal. Então tem toda essa região aqui para primeiro ser testado e depois cair. Se o mercado romper, exemplo, o mercado volta, por isso que eu falo, o mercado faz o que ele quer. Se o mercado voltar aqui, volta, rompe tudo, faz esse movimento e faz isso, descaracteriza tudo. Aqui vai virar fase C de mercado. Aqui vai virar fase C de mercado. Aqui, ó, vai virar fase C de mercado. E aqui vai virar fase D, e se romper vai virar fase E. É assim que funciona. Por isso que é importante olhar o PDF do David Weiss, porque ali ele trabalha simplesmente com... Ele trabalha com o quê? Ele trabalha simplesmente com range. Então o range deu a condição, a gente faz a compra ou faz a venda, porque a gente nunca sabe quando que vai ser rompido. Não tem como saber quando o range vai ser rompido. Quem falar que sabe é mentiroso. Agora, outra questão importante aqui, didático também, vou diminuir esse zoom, é em relação às entradas referente à metodologia que a gente mostra, questão dos gatilhos. Vamos dar um zoom aqui, ó. Então nós vamos pegar três oportunidades, aqui embaixo, mercado fazendo fundo, 1, 2, 3, não, minto, aqui não, daqui foi dia anterior, estou falando do dia de hoje. Aqui, ó, o mercado veio testar esse fundo aqui. Então a gente pega a VWAP 10,40, bota a VWAP 10,40, 10,40, low. Pronto, mercado. Aqui, ó. Tava num ponto importante, mercado rompeu. Isso daqui é a princípio só para você ter uma noção, depois você vai fazer da sua forma, ok? Mas aqui é para mostrar. Então o mercado fez um fundo, o mercado foi, voltou, candle com volume, acabou rompendo, a região era importante. Eu perdi essa compra aqui, tem até um vídeo falando. Então o mercado subiu sem volume, voltou, testou, quando entrou volume, deu-se essa compra, o mercado foi lá em cima. Essa VWAP aqui, ela te dá 2 pontos percentuais, você pode colocar como alvo, ou se não quiser não usa essa daqui. Você usa da mesma forma que eu sempre falo. Pode ser 100 pontos, pode ser 150 pontos, pode ser alvo, pode ser VWAP, POC, pode ser onde você achar melhor. Então aqui foi uma condição, depois tivemos essa condição aqui no topo, 11,42. Vamos ver como é que foi, 11,42, então o mercado subiu. Primeiro teve aqui, vamos lá, fez uma condição, 11,24.
11,24, próximo da região de resistência, cadê? 11,24, é rápido, tá? Já tá acabando, 11,24, pronto, máxima 11,24. Aqui ela te dá uma condição, essa VWAP também, você pode usar como stop, mas a princípio, sem dúvida, que o stop era acima dessa região. Então o mercado foi, voltou, não tinha dado gatilho, mesmo assim, porque a gente sabe que tem que romper, correto? Tem que romper, então aqui não deu entrada. Aqui não deu entrada. Na nossa diagonal não deu entrada. Então depois ele volta para essa condição, testa a VWAP, dá o gatilho e depois ele cai. Testa aqui essa banda, né, no caso, parte inferior do canal, e depois vem caindo. Mesma coisa, você escolhe 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, quantos pontos você quiser. Aqui provavelmente você não faria nenhuma entrada porque está no meio do canal, 50%. Não tem condição de você querer fazer uma entrada aqui. Mas vamos dizer que você viu esse movimento, o mercado rejeitou, começou a subir, você quisesse entrar aqui porque testou o fundo. Vamos lá, VWAP, 1050, 1050, 1050 mínima, opa, botei errado, 1050 mínima, pronto, 1050 mínima, vamos colocar uma diagonal aqui, mas não voltou para testar a VWAP, o mercado não volta para testar. Quando ele volta para testar aqui, ele já volta já com candle de força e candles laterais. Se você entrou, tomou stop, beleza, mas é uma questão mais improvável de entrada, mas também não tem problema. Depois, novo fundo 14,06, vamos lá, 14,06, 14,06, o mercado vai, sobe, faz o pullback, isso daqui foi bem legal, essa informação aqui, ó, bem legal, aqui, rompeu, deu 150 pontos ali, mesma coisa, topo, 150 pontos, 200, 100, quanto você quiser, topo lá em cima, eu quero pegar lá em cima, não tem problema, ó. Esperou ir lá, voltou, te topou no 0 a 0, não tem problema nenhum, ok? E a última seria aqui, 15,20, 15,20, último topo que fez, 15,20, 15,20, 15,20, máxima, high, pronto, 15,20, o mercado não voltou para testar, ele simplesmente foi caindo, aqui era 50% do movimento, desse movimento aqui, ó, mas aí já é outra condição, aqui ó, próximo de 50% do movimento, talvez você pudesse ter uma VWAP vindo daqui, mas aí já é outra condição, aqui a gente está falando somente desse tipo operacional, o mercado veio, o máximo que ele fez foi isso aqui, se você vai entrar ou não, aí não sabemos, até porque o stop vai ficar em cima do topo, ia ficar bem longe, um stop muito grande, então talvez você ficaria de fora dessa operação, mas você viu que pelo menos hoje deram algumas operações aí, depois que eu não consegui entrar naquela dali, eu fiquei meio, e hoje é feriado também nos Estados Unidos, eu fiquei meio assim, e acabei não fazendo mais nada, mas a princípio é isso. Então o conceito para você entender as fases de mercado na questão macro acreditando que é uma distribuição, o mercado está mais com cara de distribuição, pelo menos hoje indicou isso, na sexta poderia não ser, mas hoje ele estava indicando isso. Então se você quisesse operar somente na parte vendedora, não teria nada de errado se você tivesse colocado 11,42, a sua VWAP lá, 11,42, 11,42, topo, e tivesse aguardado o mercado chegar até ali. Então mesmo assim, ele foi lá, voltou, aqui seria dessa forma aqui, não teria como ser diferente, da mesma forma tem que esperar romper esse canalzinho aqui, e por questão de percepção, qualquer outra coisa, você faria essa venda. Então é isso, mas para entender mesmo essa questão,
da fase de mercado, gerando uma possível distribuição e a visualização dos gatilhos, que às vezes acontece e às vezes não acontece, às vezes dá certo, às vezes dá errado, ok? E aqui pelo Profit Chart também, porque a gente faz alguns exemplos pelo MetaTrader, ok? Então valeu, até a próxima videoaula.